Não escolheste quando nascer. E, no entanto, o momento em que nasceste determinou uma quantidade enorme de coisas sobre a tua vida, as oportunidades disponíveis, os medos que foram normalizados, as expectativas que existiam sobre o que uma vida devia parecer, os eventos que formaram o contexto em que cresceste. Gerações não são apenas grupos etários com gostos diferentes. São grupos que partilham um conjunto de experiências formativas, econômicas, políticas, sociais, tecnológicas, que instalam suposições sobre o mundo, que operam como herança tanto quanto qualquer coisa transmitida pela família, filha do tempo em que nasceste. E esse tempo transmitiu-te coisas que nem os teus pais conseguiam ver, porque eram o ar que respiravam. A herança do tempo não te foi entregue em palavras. Foi entregue no que era normal, no que era esperado, no que era possível imaginar, e no que era impensável. Assume como verdade óbvia que tu questionas, ou que tu assumes como verdade óbvia e que a geração seguinte questiona? Essa diferença é herança de tempo em ação. Cada geração recebe um conjunto de condições que tanto abrem possibilidades como fecham outras. Não há geração privilegiada em absoluto, há trocas específicas que cada momento histórico impõe. O que uma geração de escassez econômica instala? Relação de medo com dinheiro, valorização extrema de segurança, dificuldade em arriscar, desconfiança de abundância. Instala também resiliência, capacidade de fazer com pouco, valorização do que existe. O que uma geração de prosperidade instala? Expectativas altas, dificuldade em lidar com limitação, sensação de que o conforto é direito. Instala também capacidade de imaginar possibilidades, disposição para arriscar, menor medo de perder. O que uma geração de instabilidade política instala? Desconfiança de instituições, medo de autoridade, hipervigilância. Instala também consciência política, capacidade de organização coletiva, valorização de liberdade. O que uma geração de transição tecnológica radical instala? Fragmentação de atenção, dificuldade com tédio, velocidade como norma. Instala também capacidade de adaptação, acesso sem precedente a conhecimento e conexão. Nenhum destes é definitivo, são tendências. Mas são tendências que operam como herança, instaladas antes de qualquer escolha consciente. Normalizadas pelo facto de serem partilhadas por toda uma geração. A vantagem de herdar de uma geração é que não és o único com aquela herança. A desvantagem é que é tão universal que é quase invisível. Vamos ser específicos. Dependendo de quando nasceste e onde, o teu tempo instalou coisas particulares. Este episódio não pode cobrir todas as gerações, mas pode dar ferramentas para examinares a tua. Sobre trabalho e carreira, o que era uma carreira normal quando cresceste? Estabilidade para a vida inteira ou mobilidade constante? Trabalho como identidade central ou como meio para outros fins? O que é ser bem-sucedido, e quem definiu isso? Sobre família e relações, que forma de família era a norma? Que expectativas existiam sobre casamento, sobre ter filhos, sobre o papel de cada pessoa numa relação? O que era uma vida adulta completa, e quem ficava de fora dessa definição? Sobre possibilidade e limite, o que era possível para pessoas como tu no tempo em que cresceste? Que textos existiam, visíveis e invisíveis? Que coisas eram tidas como certas que para outras gerações ou contextos eram conquistas? Que coisas eram tidas como impossíveis que depois se revelaram possíveis? Sobre medo e segurança, que ameaças eram reais no teu tempo de formação? Guerra, pobreza, doença, exclusão social? Essas ameaças instalaram sistemas de alerta que ainda operam, mesmo que as ameaças específicas já não existam na mesma forma.
Ou possibilidade que reconheces como produto do tempo em que cresceste. Não como verdade universal. De onde veio? Ainda serve? Muito do que parece conflito geracional, entre pais e filhos, entre líderes mais velhos e equipas mais jovens, entre formas diferentes de ver o mundo, é na verdade herança de tempo a colidir. Não é que uma geração seja mais inteligente ou mais evoluída do que outra. É que cada geração foi formada por um conjunto diferente de condições, e essas condições instalaram suposições diferentes sobre o que é normal, o que é aceitável, o que é desejável. Quando um pai não entende as escolhas do filho, ou quando um gestor mais velho não entende as prioridades de um colaborador mais jovem, ou quando alguém não consegue compreender por que outras pessoas valorizam coisas diferentes, frequentemente não é falta de esforço ou de empatia. É herança de tempo diferente a tentar comunicar através de um mapa diferente do mundo. Compreender a herança de tempo da outra pessoa, o que o mundo em que cresceu instalou nela, é uma das formas mais eficazes de reduzir conflito e aumentar compreensão real. Não podes mudar quando nasceste. Não podes desfazer o que o teu tempo instalou. Mas podes fazer com a herança do tempo exatamente o que fazes. Com a herança de família, examinar, distinguir o que serve do que não serve, escolher o que fica e o que vai. 1. Nomear o que o teu tempo instalou, especificamente, nas áreas que mais governam as tuas escolhas. 2. Distinguir condição de verdade, o que foi verdade para a tua geração em determinado contexto pode não ser verdade universal. 3. Reconhecer o que recebeste de valor, não apenas o que limitou. Cada tempo dá algo que outros tempos não dão. 4. Ter compaixão pela herança de tempo dos outros, incluindo gerações anteriores que fizeram o que puderam com o que o seu tempo lhes deu. Momento da história. Ver esse momento com clareza é ver uma parte de ti que estava invisível. Existir num tempo específico não é acidente neutro. É uma das forças formativas mais poderosas que existe, e uma das menos examinadas porque é universal demais para ser visível. A geração em que nasceste não te define, mas instalou suposições que tomam decisões por ti enquanto não as vês. E agora começas a vê-las. Não és apenas quem a tua família fez. És também quem o teu tempo fez. Esse tempo pode ser examinado, exatamente como examinamos tudo o resto. Isso é herança invisível. O que a geração em que nasceste te deu, e te tirou, antes de qualquer escolha. Na próxima vez, vamos um nível acima, não o tempo em que nasceste, o lugar. O que ser de onde as instalou em ti sobre segurança, autoridade, comunidade e o que é possível. Herança invisível T3.